Cantora, rapper, compositora, cineasta, produtora, diretora, ativista e anti-vax. A gente tá falando da Matang Maya Arupagrasan, a MIA, a Mia, a icônica, aquela que antecipou tendências, e ela surge lá no comecinho dos anos 2000 com uma mixtape de dub, com um pouquinho de funk carioca, acompanhada do Diplo, mas ela estoura mesmo em 2005, quando ela lança um trabalho incrível, que é o Arular, que é um disco inspirado no pai dela, que era um ativista que lutou na Guerra Civil do Sri Lanka. Depois ela foi para Londres, cresceu e voltou pro Sri Lanka, um vai e volta. Nesse disco ela sampleia Daisy Tigrona com a música Injeção em Buck Dongan, e aí ela explode pro mundo, ela chama a atenção da crítica, mas ela vai cair de vez no gosto da crítica e do público em 2007, quando ela lança o maravilhoso Kala. Duda, qual que é a sua relação com a Mia? Como que você se relaciona com ela, com esse disco? Foi meio que nessa época que você começou a ouvir ou foi pouco mais tarde? Não, eu comecei a escutar ela antes. Eu lembro que eu conheci ela em Buck Dangan. Tocava muito, passava muito clipe. Nas festinhas, né? Não nas festinhas, aí que eu era o herê nessa época. Mas, na época do Arula, eu lembro que tocava muito Buck Dangan na Mix TV, na MTV, passava muito clipe. Verdade. E foi ali que eu conheci. Mas, realmente, assim, no Kala foi aonde eu conheci de fato a MIA. Pra mim, a MIA era só Buck Dangan. Aí, no Kala, foi onde eu tirei pra ouvir o álbum e aonde eu curti demais. E aonde me chegou o Pepper Planes, né? Que foi o divisor, acho que de águas da carreira dela. É verdade. Esse disco, o nome dele, assim como o anterior, é inspirado no pai. Kala é inspirado pela mãe dela, quem foi quem realmente criou ela, porque como o pai dela era um ativista político no Sri Lanka, eles viviam sendo perseguidos pelo regime na época, e a mãe dela, quem na verdade criou ela tem um carinho enorme pela mãe dela, tanto que foi a mãe dela quem obrigou ela a aceitar aquela condecoração britânica esses tempos, fez uma foto super fofa, muito bonitinha, assim, provando que contra a mamãe não existe rebeldia nenhuma no mundo. E nesse disco ela segue o que ela tinha feito no disco de 2005, só que de um jeito que pra mim é muito mais intenso. E já de cara você tem Babu Banga, que tipo, é uma música que meio que te introduz no disco, te joga pra dentro dele e já apresenta meio que todos os conceitos do que ela vai desenvolver, né? Sim, essa música eu acho incrível, que ela tem muitos e muitos elementos característicos, assim. É uma música muito forte, Babu Banga. Eu acho que ela abre muito bem o álbum. E, inclusive, é uma das minhas preferidas. É incrível, né? E é legal porque ela vai no intervalo, assim, de poucos minutos. Ela vai pro dancehall, aí ela vai de elemento de música árabe, daí ela vai pro rap, daí ela volta pro funk carioca, aí ela vai pra eletrônica, tipo, fritaça, aí ela pega um pouco do grime, que era esse rap britânico, que era um pouco mais calcado na eletrônica mesmo, aí ela vai pra umas coisas, ela sempre mantendo esse elementinho de música pop, e ao longo do disco inteiro, esse conceito dela de diversidade, de pluralidade, acaba se refletindo também nos temas que ela explora, né? Porque é política, ela fala de racismo, ela fala sobre violência contra os imigrantes, fala sobre atentado terrorista, ela fala sobre peso do capitalismo. A mulher mete o dedo em todas as feridas possíveis, né? Sim, eu acho que é bom salientar que ela meteu, acho que esse dedo nessa ferida em 2005, 2007. E ainda nessa ferida da imigração, nessa época, é muito, muito pesado. Ainda mais naquele contexto sociopolítico dos Estados Unidos, querendo levantar aquele muro pra proibir imigrantes de virem pelo México. Ela pega total na ferida dos Estados Unidos ali. E acho que é por isso também que sofre tanta retaliação e tanta aclamação ao mesmo tempo, né? Sim, porque a gente tá falando num contexto 2007, o atentado terrorista de 11 de setembro tinha acontecido 6 anos antes e mudou de maneira geral toda essa relação com os povos árabes, com os povos orientais de maneira geral, e por ela ser uma filha de um cara que era um guerrilheiro do Sri Lanka, ela foi barrada, ela perdeu acesso aos Estados Unidos no auge da carreira dela, então ela teve que, durante vários meses, se apresentar somente na Europa, ou vinha pro Brasil,
foi em outros países, mas ela foi proibida de entrar nos Estados Unidos por bastante tempo, e aí isso vai se refletindo nesse processo de composição, e a própria Paper Planes, que é a grande música do disco, ela é totalmente sobre isso, né? Ela fala sobre ser barrada na imigração, mas se ela puder, ela vai correr atrás dos papéis dela, ela pode fazer isso o dia inteiro, e se ela não for por baixo, ela vai por cima e ela vai conquistar a carreira dela de outro jeito, né? A música é sobre isso de maneira geral, né? Uhum. E eu amo como essa música, ela pra mim é o divisor da MIA. Ela foi trilha sonora de filme, aí foi aquele ano onde a MIA também, ela é indicada pra tudo, e ao mesmo tempo ela tá barrada de tudo, porque ela não consegue acessar os Estados Unidos, e aí tem uma série de protestos contra ela. Se você precisar, tem, tipo, vários e vários vídeos muito pesados de pessoas falando que não querem ela nos Estados Unidos. Muitas pessoas só assinando embaixo essa xenofobia, né? Não tem outro nome. Sim. E para além dessa música, o álbum ele é, na verdade, uma coletânea de hits, assim, porque cada música, uma atrás da outra, é um baita de um tiro, assim. Tem Babubanga, que já abre o disco. Você tem Boys, que é uma música que tocou muito na época. Você tem Jimmy, que é essa música que ela tem uma coisa meio Bollywood, assim, com aquelas cordas, uma coisa meio disco. E ela tem um flirtzinho, uma coisinha mais pop ali no fundo. Mas você vai pra umas coisas, assim, que são bem fritação, que é tipo aquela XR2, que eu amo essa música, eu adoro discotecar ela, assim. Ela e Paper Planes são duas músicas que eu sempre levo nos sets, assim, porque eu acho que você joga do nada, pode ser qualquer set, ela dá uma quebrada, mas as pessoas não abandonam a pista, elas ficam, tipo, muito presas nisso, né? Até pessoas que nem... Eu também toco muito Paper Planes, e até pessoas que não conhecem Paper Planes, eu sinto que elas ficam abismadas, assim, como aquela música é boa, mesmo elas não fazendo ideia, sabe, que música que é, de quando que veio, de quem fez essa música. E Paper Planes, inclusive, até eu tava pesquisando hoje e eu lembrei que ela foi até sampleada pelo Jay-Z depois em Swag Like Us. E nem lembrava disso, ela se apresentou no Grammy com essa música, inclusive. Gente, eu nem lembrava disso, verdade. Tem um mashup de Swag Like Us com Paper Planes, ela quando se apresentou no Grammy, e o Jay-Z sampleou ela. Jay-Z sampleou essa música já 2 vezes, depois teve com o T.I. também. Nossa, que incrível. E também nessa meio que no ano seguinte, porque o disco é de 2007, né? Ele ganha o mundo inteiro, ele aparece nas principais publicações ao redor do mundo, mas o que dá meio que um reforço ainda maior pra ela é que a música, ela é a principal faixa do Quem Quer Ser o Milionário, né? Que foi o vencedor do Oscar. Foi de 2008 ou foi de 2009? Eu não lembro. O filme é de 2008, mas eu acho que ele vence o Oscar em 2009, eu não tenho certeza agora. E ela, além dessa faixa, ela tem uma outra faixa também na trilha do Quem Quer Ser o Milionário. E aí ela acabou concorrendo no Oscar, inclusive, com a outra faixa. Nem foi com Paper Planes. Acho que é por isso que, inclusive, ela não ganhou o Oscar. Cara, tem uma nesse disco que eu sou apaixonado, que é aquela $20, que ela é um pouco mais desacelerada, ela tem muito efeito no vocal, é uma coisa meio hiperpop antes do hiperpop, até porque o hiperpop copiou muita coisa da estética da MIA, copiou muita coisa da sonoridade, da batida, do jeito de fazer música, das coisas exploradas nas letras, e essa música ela é muito boa porque ela trabalha essa modulação na voz dela, fica mega distorcida, a música meio que a voz dela meio que se transforma no instrumento e ela acaba sampleando, não é sampleando, mas interpolando com pixies ali, que ela fala Where is my mind? Ela fica tipo, repetindo assim aquilo como uma base. Eu acho incrível. Tem também Hustle, que é a participação com o African Boy, que é outro baita musicão. E também cai nessa coisa meio pegar elementos orientais e elementos da música africana. E isso que eu acho que é o mais interessante do disco dela, sabe? Essa coisa de você entrar nele sem saber o que você vai ouvir. E quanto mais você ouve, você vai redescobrindo, tipo, textura, batida, ritmo e outras coisas que você não percebia antes, né? Eu não sei se você tem essa relação com ele também, de redescobrir esse disco. Tenho muito, muito. E acho que principalmente quando eu assisti o documentário dela e eu vi todas aquelas cenas da gravação, onde ela gravou e como ela gravou, ela foi gravando em diversos estúdios, né? Como você falou, foi indo por vários países, já que ela não podia acessar os Estados Unidos. Então você vê que é uma relação muito íntima. Ela volta pro Sri Lanka, ela
tem uma outra relação com Sri Lanka depois quando ela volta, né? Então, você vê ali muito, muito forte tudo naquele disco. São várias camadas, ela antecedendo várias tendências da internet, seja esteticamente ou seja musicalmente também. Sim. E pra produção desse disco, ela contou com uma galera, assim. Tipo, ela tem o Black Star, que faz grande parte da produção. O Diplo, que talvez seja o que vai trazer esse lado mais pop, assim. Eu acho que o Diplo, depois desse disco, ele meio que alcançou uma formulinha que ele começou a replicar em outros artistas. Você vai ver muito do que ele faz com a Beyoncé, por exemplo, no Hold Up. É uma estrutura muito próxima de M.I.A., sabe? Obviamente com uma leveza maior e mais comercial no sentido da Beyoncé, mas ele vai repetindo essa formulinha de pegar um ritmo periférico numa base meio sujinha e a batida meio torta. E aí ele entrega isso pro artista. Eu acho que ele faz isso bastante nesse disco, mas o grande parceiro dela aqui é o Switch, que é o cara que mais se divide na produção de grande parte das faixas, produtor britânico que colabora com ela em muitas coisas, e tem o Timbaland também, que faz uma participação rápida ali no disco, né? Em Come Around, né? Era até por isso que ela queria entrar nos Estados Unidos pra gravar com o Timbaland, se não me engano. Ela queria muito acessar o Timbaland, só que ela não podia. A faixa de encerramento do disco ali, assim. De cara eu não gostava de M.I.A., assim. A primeira vez que eu ouvi, eu achei Buck Donga muito gostoso, porque, tipo, era o funk, então eu falava, putz, legal. Mas a primeira vez que eu ouvi o Kala, eu tive muita dificuldade, assim, justamente porque eu tava, sei lá, num contexto de uma música mais linear, de um hip hop um pouco mais certinho, de um jeito de compor, de falar sobre umas coisas de um jeito mais natural. E nesse disco ela vai passando por muita coisa, assim. A própria capa do álbum é uma bagunça completa, que é umas misturas de estampa parece umas estampas meio africanas, e aí, assim, umas imagens com uma variação de cor bizarra, em preto e branco, umas coisas meio bem... Tipo assim, como se ela pegasse uma capa de um CD pirata de camelô e colocasse na capa do disco, sabe? Exato. Eu sempre falo que a M.I.A., ela sempre pesa, assim, nos excessos. Em tudo que ela faz é muito, muito excesso. Mas eu amo essa capa dela, do Kala. Até porque foi ela que fez essa capa. E essa capa, ela é basicamente o que o Tumblr virou, né? Ela meio que molda, assim, uma estética. Até o próximo álbum dela, o Maya, é total ali a estética do Tumblr. Mas eu acho que, primeiro, o Tumblr busca e bebe dessa fonte do Kala. Que a estética dela é muito, muito, muito forte. E também muito também cheia de excesso. Até na capa, na música, nos elementos, nos clipes. Tudo ali não é fácil de ser digerido. Eu acho que isso é um reflexo da vida dela, né? Que é uma menina que cresceu na Inglaterra, então ela já cresceu num país de primeiro mundo. Aí ela foi meio que, sem chance de escolha, foi pro Sri Lanka no meio de uma guerra civil, foi perseguida, quase morreu diversas vezes. Aí ela volta pra Inglaterra, ela começa a ter uma oportunidade de crescer, porque a Mia, se ela não tivesse sido barrada nessa entrada dos Estados Unidos, ela seria com certeza muito maior do que ela é hoje, ela teria uma chance de ser uma artista muito maior, e ela se viu retirada desses sonhos e ela teve que de novo batalhar pra ver, por onde que eu corro pra trabalhar com a minha música, se eu não posso fazer divulgação na principal palco do mundo, o lugar onde todos os artistas vão de fato pra circular, pra fazer turnê, né? Eu acho interessante isso, como ela transforma essas dificuldades dela num estímulo pra um disco que é sobre isso, sobre esses olhares periféricos, sobre essas pessoas marginalizadas ao redor do mundo, né? E se você for pensar até hoje, a gente praticamente não tem referências de pessoas da mesma etnia que ela, de pessoas do Sri Lanka, da Ásia, nesse contexto num geral, né, da Ásia. Até ela fala muito sobre isso, que a única pessoa que chegou mais perto disso foi o Zayn, que ela até colaborou no último álbum dela, mas foi a única pessoa que chegou mais próximo de um cenário pop. E pra isso acontecer demorou praticamente mais de 15 anos, né? E é muito engraçado. Engraçado não, na verdade é meio triste, porque se você for ver todas essas outras artistas que surgiram depois, muitas delas americanas ou europeias que tiveram essa livre passagem, todas copiaram, sem exceção, o trabalho da M.I.A. Rihanna copiou, Beyoncé copiou, Madonna copiou, todo mundo, Lady Gaga copiou, da estética aos versos, do tipo de composição, a escolha das batidas, aos temas, o jeito de se vestir no palco, a performance, fonte da letra do disco,
todo mundo copiou essa mulher, assim, ela de fato foi a grande, não vou dizer que ela foi uma inspiração, mas ela foi um ponto de referência para todas essas outras cantoras e artistas pop que a gente tem hoje em dia, né? Concordo, assino totalmente embaixo. Tem até aquele meme da pessoa escrevendo e copiando. Todas as artistas copiando a M.I.A. enquanto ela escreve. Mas isso você vê na Rihanna, já que fez Paper Planes. A Beyoncé ia colaborar com ela naquele remix de Flawless. Enfim, foram muitas pessoas que beberam da estética dela. Até todo mundo fala que a M.I.A. ela era militante antes do telão ter chego, né? Antes do telão tá ligado. Sim. E como eu vou bater de novo nessa tecla, mas ninguém, depois dela, voltou a falar sobre esses problemas imigratórios dos Estados Unidos, como ela falou e conseguiu o ápice como ela conseguiu, né? E ela fala, não é num sentido estético, porque o problema, uma das principais críticas da Beyoncé é justamente ela se apropriar de uma estética feminista, de um discurso feminista, sem que na época ela estava de fato envolvida, né? A M.I.A. não, ela sempre esteve envolvida nesse contexto, ela sempre soube defender muitas dessas causas, sobre apontar os problemas, para onde estavam acontecendo os problemas, e foi justamente um dos motivos do boicote dela. O álbum seguinte, quando ela critica abertamente os Estados Unidos, o disco foi, tipo, praticamente censurado em diversos lugares. Depois ela vai se apresentar com a Madonna lá, que ela mostra o dedo do meio, volta a ser perseguida de novo. Então, assim, eu acho que o mundo meio que não tá pronto pra absorver o que é o real potencial da M.I.A. ainda, né? Concordo muito. Eu acho que o mundo não tá preparado. Como a gente vê, essas pautas ainda não são colocadas em evidência ou em prioridade. Não acredito que vai ser ainda daqui um bom tempo. Mas que bom que tem a M.I.A. Vindo com esse dedo na ferida. E ela continua com esse dedo na ferida, porque ela já falou várias e várias vezes que todos os álbuns dela tratam desses assuntos imigratórios, porque esses problemas não estão resolvidos e estão longe de serem resolvidos, né? Sim. E só pra ter uma noção do impacto do disco na época, ele vendeu muito bem, apesar dela não poder divulgar corretamente esse disco, mas ela circulou em muitos festivais, bastante festivais na Europa e ao redor do mundo, e nas principais publicações, ele teve nas listas de final de ano, ele ocupou uma posição de destaque em diversas delas. Ele foi o primeiro colocado na lista da Rolling Stone, ele foi o terceiro colocado na Pitchfork, ele foi o sétimo colocado na NME, ele foi o quinto colocado na Spin, e aí segue numa infinidade de outras listas, até listas brasileiras da época, eu lembro que ele circulava bastante. Então ele foi um disco que a imprensa especializada abraçou fortemente, o público criou um carinho muito grande por ela e já se preparou para o que viria nos trabalhos seguintes, que são desde coisas mais experimentais até coisas mais pop, e a Mia meio que virou um fenômeno da música pop, mas de um jeito muito singular. Eu acho que ela pegou o nicho dela, né? Não dá pra falar que ela é uma diva pop, nem nada. Mas acho que ela construiu o nicho dela naquela época, onde ela misturava o rap com pop. E eu não lembro, assim, de outras fazendo esse rap com pop, tudo misturado, tudo ao mesmo tempo, né? Então eu acho que ela é uma artista… consistente também, né? Consistente. Eu acho que ela é uma artista grande dentro do nicho do que ela faz, né? Ela não é uma artista gigante. Até que agora, né? O ano passado ela conseguiu… Esse ano, na verdade, ela conseguiu o primeiro número 1 dela da Billboard, né? Mas, assim, ela não é um A-list da vida, nem nada. Mas acho que ela é gigante dentro do nicho dela. Sim. Vamos relembrar algumas musiquinhas aqui. Quais são as que você mais gosta desse disco? Desse disco, as que eu mais gosto… Obviamente, tem Paper Planes, que eu gosto muito, muito. Mas… É perfeito. Tirando o Paper Planes, que fica muito óbvio de falar… Eu gosto muito de Word Town. Gosto muito de Jimmy e de Boys. A Boys é aquela que tem os menininhos na abertura? Ou não, é Mango Pick… É aquela Boys, Boys, Ah, não, é que tem uma música que é com os menininhos cantando, é a Mango Pickle Down River, que são dois menininhos fazendo rap. Essa é muito boa também. Mas eu gosto também de… como que fala em 20 em inglês mesmo? $20. Isso, muito obrigado, moço do Ciciarai. Cara, eu gosto muito do XR2. Eu acho que aquela batidinha assim, Where are you, 92? Where are you in 92? Daí depois ela entra com um funkão, com tipo uma coisa meio que voltando pra base do Buck Danga, só que de um jeito bem diferente. 92.
Eu gosto muito da $20 justamente por ela ser uma batida mais cadenciada, mais lenta, ela é muito mais atmosférica, é muito carregada, e ela faz essa referência ao Pixies diretamente ali. Mas eu acho que Paper Planes, em termos de composição, assim, tem tudo, sabe? Sim. Ela tem a batida, ela tem o sample, ela tem a letra que gruda na cabeça. A letra é muito boa, discute sobre aspectos muito relacionados às experiências dela. E aquele revólver sendo engatilhado e usado como sample na batida, não tem como você não ceder a isso. Você acaba viciado nessa música. É, tipo, muito, muito forte mesmo. Eu acho que é um deboche. Eu sempre falo que essa música é um deboche perfeito. É tudo ali, como você falou, aquele barulho da arma, com depois o barulho do caixa se abrindo pra retirar o dinheiro, é perfeito. É a junção perfeita do deboche com a militância e dançante ao mesmo tempo, né? Porque muitas pessoas dançam aquela música e se acabam de dançar e não fazem ideia do que tá falando, sobre o que tá falando. Nossa, é perfeita. Vamos pras notas, Duda? Vamos para as notas. Eu daria pra esse disco da MIA o número 1. Eu daria um 9.5. Eu não acho ele 100%, que senão eu daria o 10, mas eu daria um 9.5 fácil. Esse disco, pra mim, acho que ele é um dos principais da MIA. Talvez acho que é o principal mesmo da carreira da MIA. É o melhor da carreira dela. Não tem como, não. Acho que é o melhor da carreira dela. E abriu os meus olhos pra várias e várias discussões dessas sociopolíticas que eu nunca tinha imaginado. Acho que essa discussão imigratória, ainda pensando também, até num contexto nosso, como América Latina, dá pra pensar muito, né, sobre isso, como a gente é visto nos Estados Unidos e reconhecido também, eu como imigrante. E, enfim, eu acho esse álbum, no contexto geral, muito importante pra carreira da MIA. Pra mim também, eu sempre que tô meio cabisbaixo, preciso me animar, coloco esse álbum, é tiro e queda. Ele, ao mesmo tempo que ele me faz dançar muito, ele me faz refletir também, pensar em todo esse percurso da MIA, né? E como que ela tava naquele auge da vida, da carreira, e mesmo assim sendo boicotada. Ela tava indicada, tipo, no Grammy, no Oscar, em todas as maiores premiações, e ela não podia estar lá, né? Então, isso me dá muito, muito gás pra, sei lá, se tá tudo dando errado, alguma hora vai dar certo, sabe? Bota MIA que salva, né? Eu acho que uma das minhas dificuldades na época com esse disco é porque esse disco foi lançado no ano que o Radiohead lançou o In Rainbows, eu tava muito envolvido nele. Foi o ano que o LCD Sound System lançou o Sound of Silver. Foi o ano que o Arcade Fire lançou o Neon Bible. Então eu tava muito mais essa pegada rockinho eletrônico ali. E aí quando veio esse disco, ele meio que me quebrou, assim, porque era uma coisa muito diferente, que eu não tava acostumado a ouvir na época. Só que ao mesmo tempo que ele me causou um desconforto enorme pelo estilo da composição, pelo jeito como ela trabalhava os samples, pela forma como ela trabalhava as rimas dela, eu não conseguia parar de ouvir, assim. Eu ficava... Tem alguma coisa por trás desse disco que eu ainda não tô entendendo, mas que ele tá me seduzindo de um jeito muito forte. Então, ele foi me capturando, foi me envolvendo lentamente, e agora... Toda vez que eu ouço ele, eu redescubro e eu gosto dele cada vez mais. Mas eu vou dar uma nota 9. Eu acho que, tipo, ele é um disco bem maduro. Eu acho que é o melhor trabalho da carreira dela. Eu acho que no final ele tem umas musiquinhas um pouco menos expressivas aqui e ali. Mas, no geral, a abertura dele é incrível. A sequência ali no meio é toda muito poderosa, muito impactante. E Paper Planes, meu Deus, até hoje, que música incrível. E... pra mim, acho que esteticamente, ele também é muito, 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 muito forte. Sempre bato nisso, que a MIA, ela é muito forte esteticamente. Acho que não só sonoramente ela influenciou todo mundo, mas esteticamente é absurdo como ela influenciou todas. Todas, todas, todas. Perfeito. Eu sou o Kleber Fak, ou @KleberFak no Twitter e no Instagram, ou Miojo Indie no Twitter. Eu sou o Duda Delo Russo, @Duda Delo Russo no Twitter, Instagram, todas as redes sociais. E também tenho 3 podcasts. O Disque Bicha, de análises musicais e lançamentos musicais e tudo que tá acontecendo no mundo da música. Santíssima Trindade das Perucas, pra você que é gay, boiola, bicha baitola, padrão, urso afeminado. E também o Big Bicha Brasil, que é uma análise também do Big Brother. Perfeito. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Se você quiser ter acesso a esse e outros programas com muita antecedência,
Apoie o nosso podcast em padrim.com.br/podcast VFSM, onde os nossos apoiadores participam do nosso grupo fechado para assinantes e ouvem tudo com muita antecedência. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau. Timberland ain't dead.